Boa. Vamos lá falar sobre esse assunto. O Fluminense atribuiu, né, em nota oficial, que o fechamento do Maracanã é exclusivamente aos danos causados pelo jogo do Vasco e Atlético Mineiro, né? O Fluminense falou, inclusive disse, o lamaçal é legado do desembargador que permitiu o jogo no estádio. Cara, é surreal isso é surreal. E aí eu quero saber, logo, óbvio, a opinião de vocês, né, Edmundo? Até porque, cara, eu já dou a minha, porque assim, eu já trabalhei em alguns lugares, a maioria do tempo eu trabalhei na TV Gazeta, mas conheci diversos profissionais, né? Muitos profissionais, pessoas sensacionais, maravilhosas, grande maioria delas, pessoas muito legais, mas sempre tem aquela pessoa que não tem tanta competência assim. E aí o que ela faz? Ela pega e fala, usa algum artifício para falar, peraí, deixa eu ver. Ó, eu errei aqui, né, nessa reportagem, sei lá, nesse texto, só que fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E é o que o Fluminense está fazendo, né, Edmundo? Porque, cara, não é possível, cara. Qualquer pessoa com a mínima inteligência, inclusive tricolores, tá, que eu conheço, pessoas ligadas ao Botafogo, não tô falando só de vascaínos, a pessoa que tem um mínimo bom senso sabe que o Maracanã, inclusive, né, o Ganso, né, o Edu, você viu que você postou um vídeo hoje falando inclusive disso. O Ganso, cara, falou isso, foi contra o Fluminense, falou, não, o gramado do Maracanã tá ruim faz muito tempo, é um problema crônico que vem de, muitos anos. Então, quer dizer, cara, é uma coisa ridícula essa nota do Fluminense que não mostra ter um senso crítico, uma certa humildade para reconhecer, cara, realmente a gente está com uma confusão aqui, eu não quero pagar, o Flamengo não quer pagar, cara, ninguém assume erro de nada e fica esperando um problema. Opa, puta, o Vasco jogou lá. É isso, vamos jogar pro Vasco o problema, né, Edmundo? Bom, eu conheço muito bem o Mário Bittencourt, ele é centralizador, não sairia nenhuma nota do Fluminense que não fosse bem escrita por ele. Então, eu penso ao contrário, ele é muito inteligente. Ele está jogando por acima do outro, uma culpa que é dele, né? E até em termos financeiros. É claro que ele está acirrando uma rivalidade. O Flamengo, na concepção da palavra, caga para o Fluminense, embora tenha perdido todos os últimos confrontos. O Flamengo está mirando ser rival do Corinthians, do Palmeiras, que já consultou a Neoquímica Arena para ver se pode jogar, levar jogos para lá. O Flamengo, de fato, tem torcida no estado de São Paulo. Então, o Mário vai criando situações e dá muito certo, tá? O orçamento do Fluminense é menor do que o do Vasco, mas a administração é tão boa que ele está à frente do Vasco. É bicampeão carioca, terceiro ano consecutivo na Libertadores, acho que é hoje ou amanhã, começa a disputar uma quarta de final de Libertadores que, sinceramente, se você botar num checklist ali de times que podem ser campeão, você, pelo menos nos 5 primeiros, você tem que colocar o Fluminense. Então, eu acho que o trabalho do Fluminense é muito bom e a fala é de autoproteção. Porque é muito nítido as vezes que o Vasco jogou no Maracanã nessa temporada. E não pode ser o Vasco. Se só o Vasco tivesse jogado no Maracanã, a grama do Maracanã estava um espetáculo. É uma fumaça? É uma fumaça, assim como o estádio de São Januário. Não, cara, você tem que arrumar culpados pelo seu erro. A administração não é deles. Eles negam quando o Vasco quer jogar lá. Então, a responsabilidade é deles. Não é porque teve um jogo 15 horas depois que a culpa é do Vasco. Enfim, contribui? Claro que contribui. A chuva também contribui, né? Então, são uma série de fatores. Mas o principal deles é que o gramado é muito mal cuidado. Só que como tem uma final de Libertadores
para ser jogada no Maracanã em novembro, daqui a 2 meses, cerca de 2 meses e meio no máximo, quem ama o futebol de verdade e se preocupa com o todo, no caso a Conmebol, obrigou que o Maracanã fosse fechado e exigiu que o gramado do Maracanã fosse refeito. E aí custa. Quando dói no bolso, as pessoas gritam. Cara, mas eu acho tão engrandecedor quando a pessoa reconhece um erro, cara. Eu tenho sinto tanta falta de jogadores, dirigentes que chegavam em coletivas de imprensa, falavam, não só provocavam, mas também quando precisava falar alguma coisa, uma verdade, falava, cara. Eu não sei qual que é o problema dessas pessoas em pegar e falar, gente, a gente tá tentando aqui, só que, pô, a parte financeira tá atrapalhando, o Flamengo tem que ajudar, tem que debater, não tem esse problema. Mas, cara, pelo amor de Deus, tenha humildade, cara. Isso é uma coisa que faz qualquer ser humano crescer na vida. Ter um pouquinho de humildade, reconhecer erros e evoluir com eles. Não tem problema nesse sentido. Porque a hora que o Vasco pensa em brigar pela licitação do Maracanã, aí eles empurram, fazem todos os trâmites jurídicos possíveis para não entrar. Aí depois fala que falta dinheiro. Pô, é melhor dividir em 3, 4 do que 2, né? Ô, Edu, o que você acha desse assunto que, na minha opinião, isso aí, cara, o Fluminense, que é um clube gigante, cara, para mim, apequena um time como o Fluminense uma situação como essa. Por isso que eu exaltei hoje de manhã, né? Acho que foi no vídeo pela manhã, a atitude do Ganso, que discordou da nota oficial do Fluminense, né? Que o Mário Bittencourt, como o Edmundo disse, é um cara realmente muito inteligente. Mas eu acho que ele peca, quando ele diz que ele coloca a culpa diretamente no Vasco. Porque não pode ter 2 jogos em 15 horas. Como assim não pode ter 2 jogos? O Vasco jogou 2 vezes no Maracanã nos últimos 7 meses, mais ou menos, 6 meses, contra o Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro e agora, sabe? Então, assim, é realmente uma situação chata, né, no estádio que é bem público, né, que é um estádio público aqui do Rio de Janeiro, que eu pago os meus impostos, existe verba para manutenção do Maracanã, né? Mas eu vi um jornalista, não vou citar nome aqui, eu falei besteira para ele mesmo e não tem história, não tem mais, né? A galera fala desse mais, porque quando ele disse que o Maracanã estava jogado às traças, né? E que o Flamengo e o Fluminense foram lá, pegaram o Maracanã. Eu falei, mas não era para estar. Não era para estar jogado às traças, porque existe esse dinheiro é cobrado da população carioca. E se o Flamengo pegou, se o Fluminense pegou o Maracanã para cuidar do gramado do Maracanã, eles estão lucrando com isso também. E eles precisam saber que existe o Vasco, o Botafogo, o Bangu, o Olaria, Mesquita, Nova Iguaçu. Eles precisam saber que existem os outros clubes do Rio de Janeiro também que têm direito de jogar no Maracanã. Que história é essa de que o Flamengo é administrador do Maracanã, o Fluminense? Peraí, eu acho que eles deveriam pensar mais no macro, esquecer um pouco o micro, né, o Edmundo e o Gui, porque quando você pensa no micro, não, quero Maracanã é meu. Não vai ser. Tipo assim, quando você pensa, vamos pensar melhor, vamos deixar o Vasco jogar, vamos unir forças, porque o Flamengo precisa de um estádio, o Fluminense precisa de um estádio, assim como o Vasco tem um estádio que precisa também passar por uma reforma e tudo mais. Sei lá, eu acho que o pensamento do Mário foi muito ruim, muito negativo, foi até certa forma covarde com o Vasco, com os torcedores do Vasco, quando ele emite uma nota culpando o Vasco pelo pasto, né, que está o gramado do Maracanã. E outra coisa, só para finalizar, quem vai recuperar o gramado do Maracanã agora, a nota que saiu é a Conmebol, cara. A Conmebol pediu 30 dias para recuperar e mostrar que tem capacidade, né, para recuperar um gramado do Maracanã, tipo que o Fluminense e o Flamengo administram aí há não sei quantos anos, não consegue deixar um gramado decente para os jogos dos outros clubes também. Se eu lucro, então tem que fazer um melhor investimento para receber os outros clubes também. E assim, cara, o Mário, eu não o conheço, o Edmundo conhece ele melhor. Ele também tinha ido na Sport TV no começo do ano para falar quando estava esse problema da licitação, criticando muito que o modelo SAF atrapalharia na hora de gerir, porque ia pensar só em lucro, ia ter shows,
etc. Ele só falou das partes negativas, né? Lembrando que o Fluminense tem grande interesse em virar SAF também, né? Ele ser CEO, etc. Tudo é um jogo de interesse. Mas como você acha que o Vasco, Edmundo, tem que agir num momento como esse? Responde, não responde, fica na sua, espera o momento que ele precisará jogar, de repente, no Maracanã, para entrar na justiça de novo? O que você acha, Edmundo? Não, eu acho que o Vasco, a hora que quiser, pode jogar no Maracanã, a menos que já tenha algum jogo em pauta, né? O Flamengo vai jogar lá e fica inviável que você tenha as duas partidas. Mas o dia que o Maracanã estiver vazio, e o Maracanã é do Estado, do governo do Estado do Rio de Janeiro, ele fazendo parte, pagando os impostos, eu sou dono, o Edu é dono, a gente que vive aqui na cidade, né? A gente tem direito, assim como todos os outros clubes, grandes ou pequenos. Eu repito, né, para o pessoal mais jovem, em 1985 teve a final de Campeonato Brasileiro no Maracanã entre Bangu e Curitiba. Então, você vê como o Maracanã é de todos. Agora, por que agora tem que ser só da elite Flamengo e Fluminense? Está errado. Então, eu acho que o Vasco tem que exercer o seu direito de jogar no Maracanã nos jogos que a diretoria do Vasco achar que deve, seja via consórcio, seja via justiça. Né? E torcedor vascaíno tem que estar muito atento, porque ano sim, ano não, tem eleição. Né? Então tem que estar muito atento quem ajuda o Vasco, quem prejudica o Vasco. Né? Porque isso é tudo político, gente. A licitação está escondida por questão política. Ela não abriu por questões políticas. Mas para que abrir se ela está nas mãos de quem me interessa?